Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docto TV, que tem hoje como convidado o professor Dário Júnior, doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor Dário, no primeiro bloco a gente comentou um pouco a respeito da sua pesquisa, do seu trabalho acadêmico aí ao longo de 4 anos perante a PUC Minas e iniciamos uma conversa a respeito da questão do acesso à justiça ligada à ideia do devido processo legal. E finalizamos o bloco comentando que, num primeiro momento, a gente tinha uma falta de possibilidade, às vezes, de se chegar ao Estado para obter uma prestação e, por outro lado, atualmente a gente tem um excesso, né, de procura ao judiciário, né? Como é que se dá isso? Bem, professor, a questão do acesso ao devido processo legal é uma conquista da civilização, uma conquista da humanidade. Agora, em 2015, nós estamos comemorando 1.800 anos da promulgação da Magna Carta, considerada a primeira Constituição da Europa, promulgada na Inglaterra pelo rei João Sem Terra, como resultado de muitas lutas do povo inglês que não tolerava mais ser expropriado pela realeza de forma autoritária, de forma arbitrária. E aí ficou constando lá que ninguém seria mais privado da sua liberdade, dos seus bens, sem um devido processo legal, sem um julgamento justo. E no século XX, em razão da explosão das grandes inovações tecnológicas, do crescimento das metrópoles, há realmente um aumento de conflitos interpessoais, de conflitos entre consumidores e empresas, e indústrias e comércios, conflitos entre os indivíduos e o Estado, entre empresas e Estado. Então, há realmente uma explosão de conflitos que precisam ser solucionados até para que a civilização possa mesmo avançar. E o Brasil faz uma opção pelo acesso amplo à justiça. E o que a gente nota por parte do judiciário é realmente uma dificuldade de atender a demanda. Recentemente, na posse do atual presidente presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele reclamava da judicialização cada vez maior dos conflitos humanos, né, como um aspecto negativo do desenvolvimento das cidades, das pessoas, do desenvolvimento tecnológico, enfim, do avanço da civilização. Mas isso não é um efeito negativo desse avanço, é um efeito positivo, porque antes que as pessoas judicializassem os seus conflitos, elas resolviam isso com as próprias mãos, e aí prevalecia a lei do mais forte. Se a gente conversa hoje, às vezes, com algumas pessoas mais antigas aqui na nossa região, eles vão falar, antigamente resolvia isso de outra maneira. E hoje não, as pessoas estão procurando o judiciário para resolver os seus conflitos. E isso tem que ser encarado de forma positiva. É evidente que faltam juízes, falta estrutura, falta funcionários. Todos os tribunais, até os tribunais, os juizados especiais, que cuidam de causas de menor complexidade, né? Eles chamavam antigamente de juizados de pequenas causas, cuidam de causas de menor complexidade, crimes de menor potencial ofensivo, eles estão abarrotados de procedimentos, né, de autos, de processos. Mas, por outro lado, está havendo um desenvolvimento interessante, que é a implantação do processo eletrônico em várias instâncias, em que muitos processos são resolvidos de forma rápida, sem utilização de papel, apenas com documentos digitalizados. Então, isso tem sido um fator aí de avanço do judiciário brasileiro. Então, quando se fala em acesso à justiça, a gente vê o Brasil, enquanto um país, uma nação, um Estado ainda em construção, caminhando para atender esse direito fundamental. A gente percebe que no primeiro momento, né, a gente teve que haver um trabalho cultural para que as pessoas pudessem realmente buscar o Estado na solução das lides. Encontrou posteriormente um obstáculo que era a questão da gratuidade, né, porque a justiça ela tem as custas, né? Exato, ela tem um valor, né?
e podendo, inclusive, caracterizar, num determinado momento, uma questão elitista. Né? Supera-se essa fase, né? A gente, né, tem regulamentos que autorizam a Lei 10.60 de 50, né, sobre assistência judiciária. Depois a gente caminha para uma questão, né, dos direitos difusos, meio ambiente, o consumidor, e isso tudo buscando esse acesso ao direito. Isso tem teoria, isso é resultado de uma grande pesquisa internacional feita entre os anos, final dos anos 60, durante os anos 70, chamado Projeto Florença, iniciado na Itália, que envolveu países da Europa, justamente para encontrar mecanismos que pudessem ampliar o acesso à justiça. O grande pensador que estava à frente dessa pesquisa é um italiano chamado Mauro Capelletti. Isso aí que o senhor falou são exatamente as ondas renovatórias do acesso à justiça que o professor Mauro Capelletti desenvolveu. A primeira delas é o acesso à gratuidade judiciária, justamente para prestar assistência jurídica e judiciária aos pobres, que envolve não só a gratuidade das custas, mas também o acesso gratuito à defensoria pública, a assistência jurídica gratuita, como nós prestamos aqui na Casa do Cidadão, o nosso núcleo de prática jurídica. Então, isso faz parte da chamada primeira onda renovatória. A segunda onda renovatória é exatamente a atenção aos interesses difusos. E aí, o que a gente viu ao longo dos anos 90, uma explosão de processos coletivos em vários segmentos, em vários setores. E, por último, a última onda renovatória seria exatamente a melhoria das técnicas para atender essas demandas. E aí entram os juizados especiais, os processos sumaríssimos, entram também os processos eletrônicos e a informatização ampla dos tribunais, que é um processo irreversível e que tem produzido muitos resultados. Nós precisamos ainda aperfeiçoar algumas técnicas, como, por exemplo, limitar as competências dos tribunais superiores. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, é uma cidade, é uma monstruosidade. E é uma coisa extremamente contraproducente você ter um tribunal cuidando de tantas e tantas demandas das mais diversas. E o Supremo Tribunal Federal também enfrenta o mesmo problema, apesar de ser uma corte constitucional, cuida de várias e várias outras questões que acabam sobrecarregando a sua estrutura. Mas, no aspecto da informatização, nós avançamos muito nos últimos 10 anos. E é natural, né, já como o senhor falou, que houvesse um aumento de demanda, porque as pessoas estão tendo, está sendo possibilitado a elas a busca da justiça perante o Estado. A judicialização dos seus problemas. Isso foi proclamado pela Constituição de 88, isso foi depois regulamentado pela Lei 9.099/95, depois pela lei que criou o Juizado Especial Federal, a 10.259 de 2001. Então isso é um projeto de Estado democrático de direito. Isso acaba acarretando, né, o que acaba sendo criticado hoje no Brasil, né, que é a morosidade da justiça. Porque se você tem uma demanda alta e às vezes não tem uma estrutura adequada para poder receber essa demanda, isso de alguma forma vai acumular. Né? Por isso que já se fala em outras formas, né, de solução, né, de conflitos, uma mediação, a conciliação e a arbitragem. Assunto esse que a gente vai tratar daqui a pouquinho no próximo bloco. O programa Direito em Foco volta já.